claro e objetivo, ele trouxe uma evidência da graça de Deus e deixou, através das músicas, de modo muito claro, como que a graça foi favorável. E nós sabemos, com palavras simples, que graça é um presente de Deus, é o favor de Deus, é algo que Deus nos deu, que nós não merecíamos. E nós só podemos saber o real sentido da graça, de verdade, se nós praticamente concentrarmos o nosso pensamento, a nossa reflexão. Por que ela foi dispensada a nós? Porque ninguém valoriza o que não sabe quanto custou. Melhor, nós não damos valor naquilo que nós não sabemos a razão por que foi dado a nós. Ainda mais algo que não nos custou nada, algo que foi nos dado de modo gratuito. Às vezes a gente ganha um presente e por ter ganhado aquilo, a gente olha e diz, nossa, isso daqui não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum para a gente que está pensando isso, mas para o outro que nos deu, tem um fundo de significado, tem um preço que talvez ele fez das tripas do coração, ele suou, ele sacrificou algumas coisas para que aquele presente chegasse a nós. Às vezes você ganha uma bijuteria e você olha e se diz, esse negócio aqui é R$1,99. Cara, mas alguém lembrou de você. Pode ser R$1,99 para você, mas talvez para ele aquele R$1,99 foi algo sacrificial. Então, por isso que nessa noite eu gostaria, na verdade, e pretendo apresentar a vocês o valor da graça, porque nós só saberemos a importância e o valor da graça se descobrirmos o porquê ela foi dispensada. Por que nós recebemos esse presente? Para isso, eu quero apresentar as 3 faces da graça. Eu não sei se ela tem face, mas na minha reflexão ela vai ter face. Imagine 3 carinhas. A graça tem 3 carinhas, 3 faces. E essas 3 faces, elas nos mostram por que ela é importante, por que ela é necessária. As 3 faces da graça vai demonstrar quem somos, quem Deus é e o que Ele fez por nós. Eu poderia resumir toda essa reflexão nestas ações, mas eu escolhi um texto em Atos, capítulo 17, o texto estará projetado, o Paulo fará essa leitura, e eu gostaria que você ficasse bem atento ao texto, à leitura deste texto. E então nós vamos descobrir a partir deste texto e de outros mais, que serão também projetados, as 3 faces da graça. Vai lá, Paulo, por favor. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Você tem alguma dúvida? Esse texto ele está tão claro, mas tão claro, que ele não necessita de explicação. É como se Deus estivesse falando, olha, eu fiz a minha parte, dando o meu filho, Ele fez o que era necessário para que as pessoas fossem resgatadas por Ele,
E no final da história, ele vai voltar para aplicar a justiça de Deus, o juízo de Deus. Você está conseguindo ver isso no texto? É isso, basicamente isso. Só que, como eu sou metódico e você tem que me suportar na minha chatice, onde Paulo fez esse discurso? É bom a gente saber, para que a gente compreenda melhor. Onde é que ele fez esse discurso? Nós estudamos Atos há 2 anos, toda quarta-feira nós gastamos 2 anos para estudar Atos. Paulo, quando faz esse discurso no capítulo 17, ele está em sua segunda viagem missionária. Ele havia passado aqui no capítulo 17 por 3 cidades importantes. A primeira, Tessalônica. O discurso do capítulo 17, ele começa com a fala de Paulo. Lucas está narrando a fala de Paulo em Tessalônica. Depois, na metade do capítulo, em Bereia. E mais para o final, ele está narrando o discurso de Paulo em Atenas, que é esse texto que nós lemos. Então, Paulo está em Atenas. Essa fala de Paulo está sendo diante dos deuses de Atenas. Dizem os filósofos que era mais fácil você encontrar um deus na rua de Atenas do que encontrar uma pessoa. Paulo está falando isto diante de um dos altares dos muitos deuses que havia no Areópago. Neste altar estava lá ao Deus desconhecido. E Paulo começa a fazer esse discurso em nome do Deus desconhecido, convocando os homens ao arrependimento, apresentando o que Deus fez e mostrando o que Deus fará no final da história. Então esta é a localização de Paulo. Qual é o foco desse discurso de Paulo? Vocês estão percebendo que Paulo está focalizando o arrependimento. E nesse foco ele convoca homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, adolescentes. Ele convoca cidadãos e cidadãs atenienses e leitores das Sagradas Escrituras ao arrependimento. Este é o foco de Paulo, para que aquelas pessoas saíssem do politeísmo, da prestação de culto aos vários deuses, que eles voltassem e reverenciassem o único Deus, aquele que graciosamente revela o seu amor, o seu perdão, na única pessoa capaz de salvar o homem, que é através do seu Filho, Jesus Cristo. Então Paulo, ele está focalizando isso e dizendo com todas as palavras: no final, Deus voltará, Jesus voltará para julgar aqueles que rejeitarem esta tão grande obra. Então, aquele que é o Salvador hoje será o juiz amanhã. Em outras palavras, é isso. O Filho será revestido de poder para julgar, para impetrar a sentença final. Paulo está dizendo isso. Então, o que nós precisamos saber? O que nós precisamos saber, nas palavras de Paulo, é que Deus, em Jesus, ele entra na história. A cantata deixa isso claro. Um Deus entrando na história para mudar o destino, para mudar a vida, para dar sentido ao mais vil pecador. É isso que nós precisamos saber. Nós precisamos saber que a única forma de reconciliação nossa para com Deus é através de Jesus Cristo. E é o que o Paulo está dizendo. Não existe mudança sem confissão, sem arrependimento. Não existe mudança de vida e não existe mudança de situação. Para isso, ele evidencia o juízo de Deus
através de um fato muito fantástico, que foi a ressurreição de Jesus. Então ele diz, esse homem, ele virá para julgar. E a prova de que ele virá é que Deus o levantou dos mortos. Você tem alguma dúvida de que Jesus voltará para julgar? Espere e veja com seus próprios olhos. Experimente, porque até hoje ninguém achou nada, nenhum resto mortal de Jesus. Não acha por quê? Porque ele está vivo. Todos os fundadores de religião têm lá na sua lápide os seus ossos. Vai lá procurar os ossos de Jesus, vai lá ver se ele está morto. Então ele ressuscitou, e a maior prova de que voltará e voltará para julgar é a ressurreição. Por isso de 1 Coríntios capítulo 15. Se nós não crermos na ressurreição de Jesus, a nossa esperança, a nossa fé é vã. Então você que entrou aqui nessa noite, que não acredita em Jesus, olha, eu só quero lhe dar um conselho. Até o final do culto, repense o seu pensamento, o seu modo de vida, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Aquilo que Deus disse, Ele disse e vai acontecer. Tá? É só isso que eu tinha para falar para você, que você precisa saber, como um dia também eu descobri isso, me falaram e eu soube, e depois que soube, a minha vida mudou por causa do Evangelho. Então a primeira face da graça de Deus, ela vai revelar aquilo que eu não quero, aquilo que você não gosta. A primeira face de Deus revela que somos pecadores. Está aí o texto, Paulo, por favor, faça a leitura. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por mais que você tenha entrado aqui, não se sentindo um pecador, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo que a extensão do pecado, ela alcançou a mim, alcançou a você. A Bíblia está dizendo que todos pecaram, inclusive você que entrou aqui achando que não pecou. Nós herdamos dos nossos primeiros pais a rebeldia, a desobediência. Nós herdamos dos nossos primeiros pais a incredulidade. Por isso é que nós gostamos dos prazeres dessa vida. Por isso que nós gostamos de alimentar a satisfação e os desejos da nossa carne. Porque o pecado habita em nós. Nós somos pecadores de nascença. Nosso DNA corre o desejo de pecar, a vontade de pecar. Muitos acham e não se sentem pecadores porque ele acha que pecar é matar, é roubar, é fumar, é beber. Tá, isso é também pecado. Mas pecado é viver como se Deus não existisse. Pecado é você achar que tudo isso aqui veio do nada. Pecado é você andar segundo o desejo do seu coração. Pecado é nós pensarmos que nós não um dia prestaremos conta para ninguém. Isto é pecado. E quais são os efeitos do pecado em nós? Olha, para você perceber que é pecador, o primeiro efeito do pecado em nós é o afastamento de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 10 e verso 11. Por favor, Paulo. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Este é o primeiro efeito do pecado. O pecado nos leva a afastar-se de Deus. Foi assim que aconteceu com os nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles todos os dias antes do pecado, eles tinham prazer na virada do dia. Deus descia para falar com eles pessoalmente. Eles tinham um contato pessoal com Deus. Mas a partir do momento que eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é se afastar de Deus, é se esconder de Deus.
A maior prova de que nós somos pecadores é que isso aí também acontece com a gente. Quer ver? Quanto tempo essa semana você gastou? Quanto tempo nós gastamos diante de uma televisão? Quanto tempo nós gastamos diante das redes sociais? Compare com o tempo gasto na busca de conhecer Deus. Esta é a maior prova de que somos pecadores e de que o pecado está em nós. O que nós mais queremos é correr, é fugir da presença de Deus. Muitos choram assistindo novelas. Muitos atravessam as madrugadas assistindo filmes. Mas quando abrem as Sagradas Escrituras, quando dobram o joelho para orar, lágrima não sai. O Morfeu vem e toma conta. O cara abriu a boca, ele abriu a Bíblia, a boca também já abre. Ele começa a bocejar. E ele fica possesso. Mas possesso. Não de demônio, mas de sono. Está percebendo o que o pecado faz? Ele nos afasta de Deus. O que mais que o pecado faz? Não só nos afasta de Deus, mas o pecado também gera amizade com o mundo. Pode ler, Paulo? Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. A pessoa cega pelo pecado, ela acha a loucura deste mundo normal. Homem com homem, mulher com mulher. Ai, mas em nome do amor, eles se amam. Isso é pecado. Isso é se tornar amigo do mundo. Ah, vai ter um bailão lá, nós vamos lá dançar o bailão inteiro e encher a cara de cachaça. É normal? É normal? Não. Isso é ser amigo do mundo. E aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. O namorado está namorando e ele está tendo relações sexuais antes do casamento. Ele acha isso normal. Isso é pecado. E o pecado faz a gente achar essa loucura do mundo normal. A cultura, mas a cultura hoje é outra. Lembre-se de uma coisa, a cultura ela é regida por um sistema diabólico. O Deus deste século cegou o entendimento. A cultura formada em nosso país é uma cultura organizada pelo mal. Sabe quais devem ser os nossos conceitos de certo e errado? Deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus que precisa dar o norte. Ela que precisa dar a direção a mim e a você. Não é a cultura, não são os conceitos, mas é a palavra de Deus. É bem isso que a Bíblia mostra. E um outro efeito do pecado. O pecado não só nos afasta de Deus, nos torna amigos do mundo, mas o pecado também gera separação de Deus. Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que não pequem. João está escrevendo aos irmãos. João está escrevendo a uma igreja, dizendo, filhinhos, como se João tivesse plantado aquela igreja.
Então ele está dizendo para os seus filhos na fé, dizendo, olha, por favor, não pequem, meus filhos. Por que João está fazendo isso? Porque João, ele tem o mesmo entendimento do profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 2. O que faz separação entre nós e Deus, o que impede Deus de nos ouvir, o que faz Deus cobrir a face para não olhar para nós. O profeta Isaías, no capítulo 59, diz que as nossas maldades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados escondem o seu rosto de nós, e isso impede de Deus nos ouvir. Você quer viver separado eternamente de Deus? Se você não quer viver eternamente separado de Deus, só existe uma oportunidade e um caminho: Jesus Cristo. Jesus Cristo, a graça personificada. Jesus é a personificação da graça. Tanto é que, quando nós queremos ver quem Deus é, a gente deve olhar para quem? Para Jesus. Lembram de Filipe? Mestre, nós estamos contigo há tanto tempo e ainda não nos mostraste o Pai? E Jesus olha para Filipe e diz, mas, Filipe, eu não estou te entendendo. Cara, você não entendeu ainda que eu e o Pai somos um? É como se Jesus estivesse dizendo, cara, você quer ver o Pai? Olha para mim. Em outras palavras, nas entrelinhas, ele está dizendo, e você quer ver como Deus quer que você viva? Olha também para mim. Eu sou a personificação de Deus. Eu sou quem Deus é e vivo como Deus quer. Isso é graça. Deu para entender? Não deu nó na sua cabeça não, não é? Então, Deus é isso. E o pecado é como se fosse uma doença grave. Jesus é o único remédio capaz de curar essa doença grave. O pecado é como se fosse um abismo, um fosso de densas trevas. Jesus é a única fonte de luz capaz de iluminar o coração, iluminar a vida do homem, mostrando que há esperança. Então Jesus, e hoje Ele está te chamando. Um dia Ele me chamou. Eu ouvi a voz em meu coração dizendo, vinde a mim, você que está cansado, aflito, sobrecarregado, vem que eu vou te aliviar, eu vou dar descanso para a sua alma, eu vou lhe aprender a viver a minha vida. E a partir daquele momento, é como se tivesse tirado fardos de sobre o meu corpo, de sobre a minha alma, e eu saí dali como se eu estivesse em outro mundo, em outro nível espiritual. E Deus te chama nessa noite, porque Ele também quer derramar o perdão na sua vida. A segunda face da graça de Deus é que ela revela aquilo que eu e você não queremos. Ela revela a ira de Deus. Como misturar ira com graça? Como misturar ira com graça? Eu só sei o brilho da graça, eu só sei o valor da graça por causa da ira de Deus. Porque sem ira, eu não vou valorizar o amor, o perdão, a reconciliação. Não fique pensando você que Deus é só o amorzinho. Não pense. Pode ler o texto. A primeira parte do Novo Testamento
a parte A do verso 31 de Atos 17, que foi o texto base da nossa reflexão, perceba aqui o que é que o Paulo está falando, o que é que Lucas está narrando no discurso de Paulo. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. O que você acha que é julgar o mundo com justiça? Quando você vai para Romanos capítulo 1, você sabe que esse julgar o mundo com justiça faz parte daquilo que está descrito sobre a ira. Deus tem duas taças. E quando o homem se deleita no pecado, em Romanos 1 deixa claro que a taça da ira vai subindo. Deus julgará o mundo. Deus julgará a mim, julgará a você. A ira de Deus é exatamente a expressão mais precisa, mais profunda de que Deus é contra o pecado e o pecador impenitente, o pecador não arrependido. Sem ira não há graça. Você sabia disso? Se não precisasse da graça para nos livrar da ira, por que Jesus sofreu tanto? Você nunca parou para perguntar isso? Se você acha que vai para o céu de qualquer jeito, por que Jesus sofreu tanto? É porque ele era masoquista? Ele queria sofrer? Reflita, meu irmão. Reflita. Porque nós temos uma imagem muito distorcida do Deus do Novo Testamento. Nós achamos que o Deus do Novo Testamento é um Deus bonzinho. É um Deus que passa a mão. É um Deus Papai Noel. É um Deus que não sabe dizer não. É um Deus que fica preocupado com os seus filhinhos. Ai, se eu não atendê-lo, ele vai embora da igreja, ele vai embora da fé. Deixa de ser bobinho. Deixa de ser inocente. Você acha que Deus precisa de mim, um bagaço desse? Você acha que Deus precisa de você, um trapo desse? Deus não precisa de ninguém. Ele por si só basta. Ele é Deus, ele se completa. Ele, o Pai e o Espírito, têm comunhão perfeita. Eu e você é que precisamos dele. O processo é inverso, queridinho. Não vem com essa ladainha, não. Tira essa ladainha da cabeça. Que você é a menininha dos olhos de Deus, preciosinho. Deixa de ser bobinho. Você quer ver o que a Bíblia fala sobre a ira de Deus? Até o fogo pega na tela. Vai lá, Paulo, lê aí. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. E aí? O que você faz com isso aí? Você rasga e joga no lixo? Diante desses ensinamentos malucos que a gente vê hoje? Você está percebendo a compreensão errada que nós temos de Deus?
Ah, mas o Deus do Novo Testamento mudou. Quem te disse isso? O Novo Testamento diz que nele, o autor aos Hebreus, nele não há sombra e nem variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você lembra daquele desenho Thundercats? Tinha o Vingador, ele é de lá ou é de outro desenho? Eu lembro que tinha um Vingador. Mas aquele, a Caverna do Dragão. Só que aquele Vingador era fraquinho. Que vinha aquele mestrezinho lá, como que era o nome dele? Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos aplacava a ira daquele Vingador. Só que esse texto aqui está colocando o inverso. O Vingador aqui não tem quem aplaca a sua ira. Só um que pôde aplacar a ira desse Vingador. Quem é que aplacou a ira desse Vingador? Jesus. Só Jesus. Você está vendo como que Jesus está em tudo? Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Então, Deus é amor? Deus é amor. Quem falou que Deus não é amor? Tem alguém falando que Deus não é amor? Ele ama tanto, ele ama tanto, ele ama tanto, que ele demonstra no Filho o amor dele aos pecadores. Você já imaginou Deus vingando alguma coisa? Você já parou para pensar? Se nada escapa dos seus olhos? Isso não gera medo no seu coração, assim, de viver uma vida errada? Isso precisa gerar temor no nosso coração. E ele está dizendo aqui que ele vai manifestar o seu furor contra os seus inimigos. Sabe aqueles ateuzinhos à toa? Então, deixe eles. Deixe eles. Vai chegar o dia da ira. É olho no olho. O problema é que o Apocalipse diz que os olhos dele é como chama de fogo. Aí eu não sei qual que vai comer qual. Então, para quem é o juízo divino? Para quem é o juízo divino? Deus vai julgar. O juízo divino ele tem duas funções. Primeiro, é para os crentes. Hebreus, capítulo 10, verso 30, a parte C e o verso 31. Tá? Vai lá, Paulo, lê, por favor. O Senhor julgará seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor julgará o seu povo. Quem é o povo de Deus? Quem é o povo do Senhor? É o povo que está vivendo no pecado aí fora? Não. Sou eu e é você. Está achando que Deus não vai julgar a gente? Está certo que esse julgamento aqui não é para perda da salvação, mas é para o aperfeiçoamento dos santos. Como que Deus começa a julgar a gente? Começa a julgar através das provações, através das lutas, através dos sofrimentos, para ver se a gente vai perseverar mesmo na fé ou vai virar as costinhas para Deus, achando que Ele precisa da gente. Por isso, não caia nessa bobagem. Venha para este lugar e pare de sofrer. Isso é mentira. Isso não é evangelho. Porque o sofrimento é a forma de Deus julgar os seus filhos, julgar o seu povo. Então, todas as vezes que a prova chegar em sua vida, se contente, meu irmão. Saiba que você é um filho de Deus. Você não é filho do diabo. Não é o diabo que está jogando a luta. Tem algumas que ele joga, mas a maior parte disso tudo, e ele joga porque a gente dá o lado para ele, mas a maior parte das provas, vem uma doença, vem um troço brabo. Cara, vamos aproveitar esse momento. É difícil, é muito difícil, mas vamos aceitar como Deus está aperfeiçoando a nossa fé.
Isso é Deus. Olha esse outro texto para confirmar que os crentes são julgados. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? O que está falando ali? Se ao justo é difícil ser o quê? Salvo. Por isso que esses crentinhos meia boca, que é um pé na igreja, um pé em Cristo e um pé no mundo, cara, você está perdido. Você está perdendo tempo, filhinho. Vai se lambuzar na lama. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, lambuze-se mais. Então não fica com essa vida dúbia, com essa dupla alma. A alma de domingo. Deixa eu ir no guarda-roupa pegar a alma de domingo, a roupa de domingo. Aí eu me visto com a alma de domingo, a roupa de domingo e venho para o culto. Mas quando eu chego em casa, agora eu vou deixar a alma de domingo, a roupa de domingo e pegar a alma e a roupa de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Está perdendo tempo. Sabe para onde vai? Para os quintos dos infernos, em outras palavras, para ficar bem claro, para você entender bem. É para lá que está indo. É para lá. Está mais claro do que isso? Cara, você vai falar de graça desse jeito, estou falando de graça. E com graça. Muita graça de Deus na minha vida. Então, agora, o julgamento de Deus também é para os ímpios. Apocalipse. Olha só para os ímpios. Vai lá. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então o Novo Testamento fala da ira? Fala. Claro que fala. João está tendo uma visão de como será o dia do juízo final. Esse texto aqui traz... Muito obrigado, Emerson. Chega, deu sede. Bebi mais uma garrafa já. Esse texto aqui, olhando para ele, traz uma alegria no meu coração. Porque quando eu olho para a impunidade, para a injustiça do nosso país, eu olho para esse texto aqui, eu fico dizendo: ah, Renan Calheiros, vai chegar o seu dia. Ah, Eduardo Cunha. Ah, Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, Dilma Rousseff. Ah, fraudulentos. Aí eu fico, ai, Tamar, também vai chegar o seu. Por que você está rindo de mim? Vai chegar o seu também, fala o seu nome. Não ri de mim, não. Vai chegar o dia. O grande dia. Só que para estes aqui que não se arrependeram, que vivem uma vida de fingimento diante dos homens, não tem como fingir diante de Deus. E o texto deixa claro que eles vão desejar morrer, mas nem a morte irá consumi-los. Eles terão que encarar o Cordeiro face a face. Você já pensou olhar para o Cordeiro de Deus e dizer: poxa vida, é verdade mesmo, e eu não acreditei, vivi como se ele não existisse, e hoje eu estou diante dele? Deve ser muito difícil, né? Então viva com Deus e viva a vida
de Deus. Não se esqueça, Deus julgará os homens, crentes e incrédulos. Crentes e incrédulos. E o texto base da leitura diz que hoje Cristo é o nosso advogado, é aquele que nos defende. Mas virá o tempo em que será revestido de poder para se tornar o juiz. Hoje ele te defende. Mas amanhã, se morrermos, partirmos sem ele, sem a vida dele, sem o arrependimento, sem a mudança de vida, ele determinará a sentença. E da boca desse juiz só há duas sentenças. Duas. É muito claro isso nas Escrituras. A primeira é aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e entrai para o gozo do reino que eu vos preparei. E a segunda sentença, aos que estiverem à sua esquerda, dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Esses dias até mandaram uma foto. Eu falei: olha, o pessoal é criativo demais. Mandaram uma foto de uma senhora sem dente, dizendo: esta não vai para o inferno. Aí embaixo, porque diz que no inferno haverá ranger de dentes. E ela era banguela, então não ia para o inferno. Lá vai banguelo, lá vai tudo. Lá vai tudo. Vai com dente, vai sem dente. Lá ele faz implante, sem anestesia. Né? Para ter uma torturazinha, para que haja ranger de dentes. Então, o negócio é muito sério, irmãos. Muito sério, muito sério, muito sério. Então, para você ter a confirmação de que o negócio é sério, olha o que as Escrituras diz nesse texto de Sofonias. Por favor, Paulo. O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Rapaz, esse dia vai ser tão terrível, mas tão terrível, que os guerreiros gritarão. E nessa época aqui, guerreiro, nós estamos falando de uma época em que os homens eram homens de verdade. Esses homens aqui não tinham medo de barata, não. Eles eram machos. Está dizendo que eles gritarão. Pessoal que era acostumado a sofrer. Esse dia está falando que os ricos, os poderosos, eles serão destronados. Porque a prata e o ouro não serão suficientes para aplacar essa ira. Só existe uma possibilidade de aplacar a ira de Deus. Eu olho para Jesus e eu vejo Jesus como o para-raio de Deus. A ira como se fosse Deus apontando e mandando um raio. E Jesus vem e se coloca na minha frente, na frente de todos aqueles que o recebem em sua vida, como aquele que segura o raio de Deus, a ira. Eu acho que é uma expressão assim fantástica para a gente imaginar um pouco da ira. Você já viu quando cai um raio numa árvore? O que aquele raio faz? Numa árvore verde, frondosa. Ele detona, ele acaba, ele faz um buraco, Nossa, é uma coisa horrível. Por isso que a Bíblia não nega em nenhum momento a ira, a justiça. Tem exemplos na Bíblia sobre a ira de Deus? Tem vários. Números 16, Datã, Coré e Abirão se rebelaram contra Moisés
E Deus se irou de tal modo que abriu a terra e engoliu as 3 famílias vivas. Sabe o que é ser engolido pela terra vivo? A terra se abrir e o camarada e a família dele, tudo que é dele, descer para dentro da terra. Por onde que esses caras, meu Deus, já pensou? Que loucura! E diz que o povo de Israel ficou espantado. Tem mais exemplos? Tem. Gênesis capítulo 6, Deus chama Noé e diz: Noé, começa a pregar para que esse povo se arrependa, porque eu estou irado com esse jeito de vida. E Noé começa a pregar a justiça, pedindo para o povo mudar de vida. O povo não muda. Deus começa a chorar, e chora 40 dias e 40 noites, chora de ira. Eu olho para o dilúvio e vejo Deus chorando de ira. E 40 dias e 40 noites, e a ira de Deus se manifesta de tal modo que esse povo morre afogado. Quer mais exemplo? Gênesis 18, 19. Sodoma e Gomorra. A vida de promiscuidade, de legalização do pecado, homossexualismo, lesbianismo. Deus vem, manda fogo e enxofre e acaba com 2 cidades. Deus irado. Mas isso é só no Antigo. Não, no Novo também tem. Atos capítulo 5. Ananias e Safira quiseram dar uma despertão e foram mentir, achando que estavam mentindo para o Pedro. E eles estavam mentindo para o Espírito Santo. O que aconteceu com eles? Na porta do templo. Morreram. Deus os matou. Ah, mas só tem esse exemplo. Não. Tem mais. E esse, para mim, é o principal. Jesus Cristo. Você tem dúvida da ira de Deus? Quando Jesus está naquela cruz esbagaçado, moído, você acha que ele está esbagaçado e moído por quê? Porque os meus pecados foram jogados nele. E Deus se irou. A ira de Deus em Jesus é derramada por causa de mim, por causa de você. Aí você chega aqui se sentindo o bichão da goiaba. Eu e você somos goiaba podre. O curador é Cristo, meu filho. Sabe por que Cristo não fulmina a minha vida e a sua vida? Você sabe por quê? Porque Ele está olhando para mim, está olhando para você, e Ele não vê o Itamar. Ele vê Cristo sendo formado em mim. Ele olha para você, Ele não vê você. Ele vê Cristo sendo formado em você. É por isso que nós escaparemos da ira de Deus. É só por isso. Só por isso. Então corra para Jesus. Em terceiro e último lugar, já passei 5 minutos, vou adiantar aqui, me desculpem, tá? Mas eu preciso terminar. Vocês suportam? Agora vem a parte boa, que é o perdão. A face da graça revela o perdão. Porque eu falei dos nossos pecados, falei da ira de Deus, agora tem que falar do perdão. Senão você vai sair daqui e pronto. Eu não quero ser Deus doido, não. Mas a graça é isso. Revela quem somos, revela quem Deus é e revela o que Ele fez. Então, pode ler o texto. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos filhos justos. Qual é a única forma de escaparmos da ira, irmãos? É fazendo boas obras? Dando cestinhas básicas por aí, para aliviar o peso da consciência? Deixa de bobagem. Qual é a forma para a gente ser salvo? Se todos pecaram num homem,
foi necessário que um outro homem viesse, para que todos que estivessem nesse segundo homem fossem justificados. Está aqui no texto. A única forma de aplacarmos a ira de Deus é estando em Jesus, sendo enxertados no Filho. Porque o Filho entra na história para mudar a minha história, para mudar a sua história. A Bíblia é clara quando diz em João capítulo 3, verso 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Atos capítulo 17, verso 30, parte B. Deus ordenou que todos, em todo lugar, se arrependam. Não existe perdão sem arrependimento. Não existe mudança sem Cristo. Então, Cristo tem 3 papéis na ira de Deus. Vamos ver o primeiro papel? O primeiro papel de Cristo na ira de Deus é que ele assume o meu lugar, o seu lugar. Pode ler, Paulo, por favor. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Está claro, não é? Que ele assumiu o meu lugar. Sabe por que eu posso ter paz com Deus? Porque ele foi no meu lugar. Sabe por que o meu pecado pode ser curado por Deus? Por causa das feridas, das chagas, das marcas do meu pecado que foram colocadas em Jesus. Ele assumiu o meu e o seu lugar. Então, só por isso é que nós podemos nos livrar da ira de Deus. É como se Deus estivesse falando: eu dei o justo pelo injusto, o santo pelo profano. E segundo papel de Jesus, aqui no texto, não é só que ele assume o nosso lugar, mas ele nos salva. Ele nos salva do quê? Vai lá, Paulo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Você acha que Jesus veio na terra para te levar para o céu? Não. Ele não veio para a terra para nos levar para o céu. Ele veio para a terra para nos livrar da ira de Deus. Está percebendo ali no texto? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Nós fomos salvos não só dos nossos pecados, não só de nós mesmos, nós fomos salvos da ira de Deus. Vale a pena viver com Jesus? Ou vale a pena ficar longe de Jesus? A escolha é sua. Você acha que ele precisa de você? Ou você precisa dele? Está percebendo no texto isso? Por isso que o Lucas narra uma fala de Pedro, no capítulo 4 de Atos, verso 12, que o Paulo fará essa leitura, para mostrar a mim e a você, que não existe outra saída, não existe outro caminho, outra possibilidade, a mim e a você, de perdão, de reconciliação e de salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Está claro isso, né? Não precisa nem de explicação. E o terceiro papel aqui de Jesus na ira é que ele aplicará a justiça de Deus. Pode ler, Paulo. E deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho. Irmãos e irmãs, senhoras e senhores, jovens, adolescentes e crianças, Deus não veio
para nos livrar do diabo. O diabo é coadjuvante. Deus é o protagonista da história. Jesus é o protagonista da história. Bem disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Só, mais nada. Mas Jesus é o Filho. Jesus é a demonstração exata de quem Deus é, da ira de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus aos homens. O texto é tão claro que a gente percebe as pessoas tendo mais medo do diabo, das obras do diabo, do que temor, do que reverência a Deus e as coisas de Deus. Se alguém disser a você, olha, colocaram o seu nome na boca de um sapo, costuraram e jogaram no meio do rio Amazonas, pronto, você não vai dormir uma semana. Você vai ficar pensando num monte de coisa. Vai começar a doer seu dedo, daí você já pensa, a dor está subindo para a perna. Ai, 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 o sapo vai me matar, vou morrer pela boca do sapo. Quantas pessoas dentro da igreja, caminhando na fé cristã e vivendo uma vida desgraçada dessa. Sabe de quem que a gente deve temer? Quem que a gente tem que temer? Jesus é que falou, não foi eu não. É da boca dele. Vai lá, Paulo. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Quem que é esse? É o Didi? Não. Ele não, coitado. A casa dele, ele nem a chave da casa dele ele tem. A chave da casa dele está na mão do Cordeiro, que venceu a morte, que destruiu as cadeias do inferno e pôs em liberdade os cativos. Vai viver, vai continuar vivendo no pecado? Vai continuar vivendo sem experimentar esse poder de perdão? Graça é isso. É Deus nos dando a oportunidade de nos arrepender e de crer na obra que seu Filho realizou. Isso é graça. Isso é perdão imerecido. Isso é presente de Deus. É isso. Para encerrar, eu sei que para alguns é desconfortante ouvir que Deus também é ira, porque só entenderam na caminhada cristã que Deus é amor, é paz, é fidelidade, é bondade, né? Eu sei que é difícil, mas eu quero que você saiba, Deus é ira. É. Ah, mas ira vai manchar o caráter de Deus? Quem te disse? Quem te disse que ira mancha caráter de Deus? Bem disse o teólogo Gruden, e eu vou citar a frase dele, quando ele diz, dizer que a ira é um atributo de Deus, é dizer que ele odeia intensamente o pecado. Então tudo o que se conforma ao caráter de Deus, tudo o que não se conforma ao caráter de Deus, merece ira. Ira não mancha, em outras palavras, ira não mancha a bondade de Deus, o amor de Deus. Pelo contrário, ira evidencia que Deus é amor, porque Ele nos deu a oportunidade em Jesus Cristo. Que Deus é justo, porque Ele puniu o meu pecado e o seu pecado em Jesus Cristo. E que Deus é santo, no céu não pode entrar pecador. Manchou o caráter de Deus a ira? Não. Ira é o exemplo exato de que Deus é perfeito. Ele ama, Ele salva, mas Ele também pune. Isso é amor. Aqui eu encerro mostrando a você
que as 3 faces revelaram a nós. Primeiro, que somos pecadores. Segundo, a ira de Deus. E terceiro, o perdão de Deus. Que Deus revele essa graça a pessoas nessa noite. E que Deus também fortaleça a fé e a caminhada daqueles que estão em cima do muro. Por quê? Porque um dia foram alcançados. E um dia Jesus voltará para nos chamar, vinde benditos, ou para nos dizer, apartai-vos malditos. De que lado você quer estar?